A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede para que juntos, como igreja, estejamos estudando, nos aprofundando nos estudos das Sagradas Escrituras. E hoje nós estaremos falando aquilo que o Senhor deseja, que é sobre a parábola do grão de mostarda, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo número 13, versículos número 31 e 32. Vamos à leitura da palavra do Senhor, que nos narra: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm alinhar-se nos seus ramos. E desde já, iniciando sobre esta parábola do grão de mostarda, vamos aqui fazer uma contextualização referente a esta parábola e as várias vertentes ocorrentes de interpretação da mesma. Mas vamos ao contido na Bíblia de Estudo Pentecostal para a Juventude, publicada pela CPAD no ano de 2018, e uma referência, uma nota de rodapé, na página de número 1347, a respeito do grão de mostarda, que nos narra, abre aspas, as parábolas sobre o grão de mostarda e sobre o fermento andam juntas, mas há um debate acerca de seu significado exato. Muitos intérpretes acreditam que estas parábolas se referem principalmente ao crescimento e influência do reino de Deus. Outros aceitam esta interpretação parcialmente, mas também veem alguns outros elementos presentes nas histórias, como a descrição da maneira pela qual o mal eventualmente tenta trabalhar dentro do reino visível de Deus, isto é, a igreja, a comunidade dos verdadeiros seguidores de Jesus sobre a terra. A parábola do grão de mostarda ilustra o pequeno começo do reino de Deus e o seu desenvolvimento através dos tempos. Embora possa ter parecido ter um começo insignificante, com Jesus e um pequeno grupo de discípulos comissionados, conforme João capítulo 20, versículo 22, e Atos capítulo 12, versículo 4, o reino visível finalmente se espalhou por todo o mundo. A partir deste ponto, alguns estudiosos entendem que a parábola queira dizer que quando a igreja se torna grande, organizada e poderosa, atrai os pássaros do ar, que são vistos como impostores do maligno que retiram a semente da verdade, como em Mateus, capítulo 13, versículo 4 e 19, e também ainda em Apocalipse, capítulo 18, versículo 2, a grande Babilônia, representando a igreja apóstata, infiel e rebelde, torna-se morada de demônios e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Também, conforme Apocalipse 2 e 3, para saber mais sobre a descrição que Cristo fez da decadência espiritual que havia permeado a maioria das 7 igrejas. Ainda referente a isso, podemos observar em Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, sobre a falsa igreja. Fecha aspas. Posta esta contextualização, agora vamos avançar para o entendimento que é da maioria dos intérpretes, a qual nós abordaremos nesta oportunidade. E desde já, prossigamos então estudando a respeito desta parábola, pois ao observarmos a parábola do grão de mostarda, meus irmãos, devemos fazer um paralelo em relação também às nossas vidas, sobretudo
em relação à obra de Deus. Ou seja, verificados que ocorre que com o transcorrer dos dias é natural que o desânimo tente nos alcançar, visando nos desestimular a prosseguirmos realizando o trabalho para o qual o Senhor nos chamou e nos confiou que fizéssemos. Pois, ao aceitarmos a Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, temos atrelada a esta escolha a responsabilidade de proclamarmos o seu reino de justiça e paz. E a mensagem do Evangelho muitas vezes é rejeitada pelo mundo, que prefere não abrir mão do pecado e, portanto, não aceitam ou não recebem a mensagem. Jesus, ao narrar a parábola do grão de mostarda, nos ensina que o reino de Deus pode ser compreendido através desta parábola, pois, embora no início tudo seja difícil e aparente ser pequeno, no final torna-se algo muito grande, pois apesar do humilde começo, a obra que Jesus inicia com seus discípulos em uma pequena região ganha proporções e dimensões mundiais e abrangentes. E os seus ensinamentos nos mostram que agora nós vemos uma obra que anuncia o reino de Deus e que essa obra ou trabalho parece que está estagnada, que muitas vezes não cresce e que ninguém se importa e ainda que ninguém quer ouvir ou participar desse reino. Mas com o passar do tempo, a exemplo do grão de mostarda, que teve um começo difícil e pequeno, mas que avança e continua crescendo, e por fim, com a volta de Jesus, será um reino glorioso e de uma proporção que não se pode nem imaginar, de tão glorioso que será quando estiver totalmente concluída. E através desta parábola, o Senhor Jesus nos dá a certeza de que não podemos desanimar e que o nosso trabalho não é vão e que devemos continuar trabalhando com alegria e sem cessar em prol do reino de Deus. Porque em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, há uma passagem que nos dá uma certeza a respeito disso, que nos narra, abre aspas, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Fecha aspas. Aprendemos ainda, como através dessa parábola, que o reino de Deus, ele é intencional, ou seja, é desejo e vontade de Deus, que o reino vem de fora para dentro de nós, e que é algo garantido pelo próprio Deus, pois é Ele quem garante o seu crescimento. E nesse sentido, leiamos o contido em 1 Coríntios, capítulo 3, dos versículos de 1 a 23, onde nós veremos, ainda que de maneira breve, que a obra é do Senhor, e que toda a honra, toda a glória deve ser somente a Ele. E ainda que o fundamento, a direção, jamais poderá ser mudada, pois o fundamento é Jesus Cristo. Mas leiamos as Sagradas Escrituras, que nos narram. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro de Apolo, porventura não sois carnais? Vamos ler mais uma vez esse versículo, meus irmãos. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro
Eu de Apolo, porventura, não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas a Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Também frisemos esse versículo. Portanto, leiamos mais uma vez, meus irmãos. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Leiamos mais uma vez a parábola do grão de mostarda. Evangelho de Mateus, capítulo número 13, contida nos versículos 31 e 32, que nos narra: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. E por fim, frisemos o contido no versículo número 32, que nos diz: o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Assim, meus amados e queridos irmãos, observamos que as aves do céu vêm abrigar-se nos ramos da grande árvore, pois nós também, que fazemos parte do reino de Deus, temos segurança, abrigo
descanso, paz e provisão no Senhor. Essa palavra nos traz motivação para continuarmos ouvindo essas palavras de vida eterna, não só ouvi-las, mas também praticá-las. Pois ao fazermos isso, afirmamos a realidade do reino de Deus. A promessa de Deus para nós, que é o de fazermos parte e vivermos por toda a eternidade dentro desse reino de Deus, onde teremos gozo, paz, felicidade, alegria, descanso e nunca mais teremos aflições, desânimos, medos, etc. Pois estaremos seguros nesse reino celestial, justo e maravilhoso. E por isso, nós devemos continuar trabalhando na obra do Senhor e continuarmos pregando o Evangelho da salvação, transmitindo com amor a verdade, que é Jesus Cristo, a todas as gerações e também nações, e ainda declarando que é um reino glorioso, mas que para se chegar nele, nesse reino, só há um caminho, só há uma verdade, que é aquele que iniciou esse reino e que se chama Jesus Cristo. E assim, concluindo esse sucinto estudo, nós estaremos fazendo a leitura, uma vez mais, do contido na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo de número 15, no versículo de número 58, que nos diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. E também nesse sentido, corroborando com aquilo que nós vimos até agora, leiamos o que diz a nota de estudo da Bíblia de Estudo Anotada e Expandida de Charles Hayre, publicada no ano de 2017 pela editora Mundo Cristão. Estaremos fazendo a citação no contido na página de número 1125, referente a este versículo que acabamos de ler, que nos narra a respeito do versículo 58. Diz esta obra, abre aspas, uma convicção firme da ressurreição e uma esperança definida quanto ao futuro são incentivos para o serviço no presente. Sim, meus irmãos, nós fazemos parte do reino do Senhor, que está a cada dia avançando e é visível para que todos possam ver. Mesmo diante das dificuldades, das lutas, das opressões, nós só temos motivo para continuarmos firmes, determinados, obedientes, confiantes, seguros, fazendo a obra do Senhor. Para concluirmos, leamos aqui o contido em Apocalipse, capítulo número 22, os versos finais, versículos número 20 e 21, que nos diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho, sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. E assim nós concluímos este breve estudo, e que toda a honra, toda a glória, todo o louvor sejam dados somente ao Senhor. Em nome de Jesus.
aquele que vive e reina e que é o nosso Deus.